com cursinhos pré-vestibular, com atendimento a crianças de mães que faziam, né, algum curso que a gente oferecia. E atualmente a gente tem trabalhado, assim, eu e mais algumas meninas dentro do PROPERF, que é a educação dos funcionários da Unesp, que visa, né, dar o ensino fundamental e o ensino médio para esses funcionários, para eles conseguirem ter o diploma, né, que é o objetivo dos próprios alunos. O nosso também é, mas além disso, formar cidadãos críticos, né, fazer com que eles entendam a realidade, conseguir não só ter o diploma, mas saber utilizá-lo de forma efetiva, né, ser cidadãos efetivamente. Além dessas salas de ensino fundamental e médio, onde a gente leciona as disciplinas normais que toda criança passa, a gente também tem uma turma de alfabetização, que sou eu que leciono. Dentro do ensino fundamental, eu dou aula de história, e tem outros bolsistas e voluntários que cuidam tanto do PROPERF, que é dos funcionários da Unesp, quanto do cursinho pré-vestibular na comunidade carente, que a gente também trabalha, que conta com alunos de várias licenciaturas. Tem o José, que trabalha no Paiva, que cuida de pessoas com deficiência mental, alguns com atraso, com várias dificuldades. E também tem o telesalas, né, em outros 2 bairros de Bauru também, que são comunidades periféricas, que é o Parque das Nações e o Jardim Europa, que também é outra bolsista. E ela é responsável tanto por montar as aulas, tudo isso. Nós somos responsáveis, os coordenadores que nos dão suporte, indicando livros, como trabalhar quando a gente tem encontrado dificuldade de aprendizagem dos próprios alunos. Então, em 2001, né, foi criado o programa. Nós não tínhamos o curso de pedagogia, né? A partir de 2002 que a Faculdade de Ciências, né, realmente criou o curso de pedagogia. Cara, uma preocupação nossa, né, naquele primeiro momento, até por conta, né, do envolvimento que a gente já tinha junto com a questão da educação de jovens adultos, foi de criar uma disciplina obrigatória, né, no currículo de educação de jovens adultos. Né. Nós estamos formando professor para atuar tanto na educação infantil como nas séries iniciais do ensino fundamental. No caso específico, né, então a modalidade, né, de educação de jovens adultos faz parte desse leque de atendimento desse tipo de professor. Então os nossos alunos têm esse contato. O de bonito que a gente vê, que nós conversamos entre os bolsistas, é que em uma das aulas, por exemplo, que eu estava dando de História do Brasil, nós estávamos trabalhando muito com que eles não só lessem, que eles pensassem, que eles refletissem, vissem qual que era a ligação deles hoje. Então a gente nunca lê o conteúdo em si, a gente faz a ligação do momento atual da sociedade, do Brasil, do mundo, o que tudo isso engloba e a realidade deles. Por que aquele fato interfere hoje na minha realidade? E nós estávamos estudando sobre, né, o período pré-colonial, né, a parte dos escravos, tanto índios quanto negros, e a gente começou a estudar a história deles, qual é a ascendência deles, se eles têm ascendência de índios, de negros, de escravos, de tudo isso. No final das contas, depois da gente ter feito esse levantamento, de ter debatido muita coisa, a gente começou a ver as torturas, todo esse processo que aconteceu. E uma das alunas sempre gosta de ler, vários gostam, mas especificamente essa sempre quer interromper, eu quero ler, e eu sempre queria levá-la a pensar, né? Ela é muito impulsiva, a gente decidiu, não, vamos tentar fazer com que ela veja a realidade diferente. E ela começou a ler as torturas do período pré-colonial, e ela foi parando, os alunos também foram parando, foram pensando, foram começando a chorar, foram chorando, e a maioria dos alunos choraram, soluçaram, essa soluçou, falou, professor, isso é impossível, isso não podia acontecer, isso é impossível, sabe, a sociedade não podia fazer isso. Alguns começaram, mas por que essa sociedade capitalista não valoriza o homem com o que ele pode produzir, por que precisou escravizar, mas não era mais fácil ter tratado como ser humano, não precisava tudo isso. Então eles começaram realmente a refletir, não é só agora, eles têm enxergado que não é só ter um diploma, é entendê-los e saber que eles são seres humanos e estão inseridos em sociedade, né? Eu assumi meu trabalho no Departamento de Educação da Unesp em Rio Preto ano passado
E 15 dias após, né, a minha entrada no IBILS, eu fui convidada a coordenar o PEJA local. Esse convite surgiu porque eu, desde 1993, portanto, pelo menos uns 14 anos aí de pesquisa na área de EJA, né? Então os colegas do departamento entenderam que eu seria a pessoa indicada para estar coordenando esse projeto lá, um projeto que eu conheci quando eu entrei, não conhecia o histórico do PEJA anteriormente. E nós começamos o ano passado, juntamente com a Silmara e mais a nossa colaboradora Rosana, que hoje não está aqui, não pôde vir ao encontro, com uma pesquisa de como estava acontecendo a educação de jovens e adultos do nosso município, São José do Rio Preto. Quando eu assumi o projeto, por depoimentos da estagiária que participou da gestão anterior e pela própria documentação que nós fizemos um estudo, nós vimos que o PEJA em Rio Preto esbarrava no problema principal, que não é só característico de Rio Preto nem do PEJA, mas da evasão escolar. Nós chegamos em dezembro, em 2005, com 2 alunos em sala. Ouvi depoimentos das estagiárias que tinha dia que elas iam para lá e só estavam elas não conseguiam fazer a aula acontecer. Quando eu ouvi isso, né, e olhei para os documentos e era isso, foi bom, o primeiro passo é saber por que isso está acontecendo no PEJA Rio Preto. Então, a partir do dia 23 de abril deste ano de 2007, nós conseguimos efetivar, né, aí o nosso trabalho no sentido de abrir uma sala de alfabetização de jovens e adultos. Nós contamos com 29 alunos participando do programa e o interessante é que praticamente o que caracteriza essa turma é que são pessoas que a gente coloca como terceira idade, compreendendo aí idade de 55, 56 anos até 80 anos. Primeiro, as estagiárias foram orientadas no sentido de fazer estudos teóricos mesmo sobre a situação da EJA, contextualizando no Brasil a partir das políticas educacionais públicas e uma pesquisa exploratória de campo para entender como a EJA acontece em São José do Rio Preto e onde que esbarrávamos, né, que o nosso projeto não acontecia. Chegamos a perceber, essa pesquisa nos deu subsídio para ver que nós enfrentávamos um problema forte de uma concorrência com o projeto de alfabetização, o projeto Paulo Freire, que é da própria Secretaria Municipal de Educação. Então, nós pensamos, para que tentar concorrer e continuar patinando se a montagem de sala não dá certo? Vamos tentar fazer uma parceria com a Secretaria do Município e fazer um trabalho, e eu entendia que isso era possível no PEJA, de formação daqueles professores que já atuam com EJA no município. E fomos à luta apresentar essa proposta para a Secretaria, que foi muito bem-vinda, porque eles estão realmente carentes de uma formação continuada, voltada para este segmento da educação, para essa modalidade que é EJA. E essa pesquisa exploratória terminou em dezembro, com os dados que nós temos 8 escolas que atuam em EJA, no município de São José do Rio Preto, sendo que 2 delas são somente para alunos de EJA, e nós daríamos formação para 211 professores da rede municipal de ensino. E é interessante que esse local onde a gente está dando aula, ele funciona como um espaço, um centro de reabilitação. Por quê? Porque eles fazem ginástica, ginástica, hidroginástica, fisioterapia, tem enfermeiros, né? Então é um pessoal assim que teve derrame, que é hipertenso, tem problema do coração. No entanto, tivemos uma reunião no final do ano de avaliação, nós entregamos um relatório final de avaliação e pela minha inexperiência com a Unesp, com o próprio PEJA, eu fui orientada no sentido de que esse trabalho da formação é importante, mas o foco do PEJA é a alfabetização e os nossos estagiários desenvolverem trabalhos nas salas de aula do projeto.
e temos uma demanda para montar uma sala à tarde e uma sala num outro lugar que é uma igreja. Então, nesse sentido, se houver possibilidade de ampliar, né, o número de estagiários bolsistas, nós podemos abrir mais 2 salas em Rio Preto. Né? E agora, para o segundo semestre, eu fui chamada pela secretaria porque eu assumi um compromisso com eles e este retorno. Então, nós vamos trabalhar nesse projeto de intervenção e formação de professores também lá. Vai ser a ação do segundo semestre que complementa essa ação da alfabetização propriamente dita. Eu me sinto muito realizada em estar participando do PEJA, porque desde o primeiro ano de faculdade eu pesquiso a aquisição da linguagem e pesquiso também como que se dá, de uma forma mais específica, a aquisição da linguagem escrita. Então, além de todo esse trabalho com a educação, que permeia a educação de jovens e adultos, eu também tenho mais esse critério, essa chance de estar estudando a aquisição da linguagem do adulto, né, as suas relações de letramento e como isso se dá. Então, também é uma pesquisa, né, que eu venho desenvolvendo junto com a minha orientadora, também do IBIUS, de estar vendo mais de perto como que o adulto aprende a ler, a escrever, quais as relações possíveis que a gente pode fazer. Então, como é que eu entrei no PEJA, antes de falar do PEJA hoje, né? Eu estava trabalhando como voluntária numa cidade do litoral, em Iguape, na Barra do Ribeira, com uma associação de surfistas. A gente combinou de fazer um trabalho de educação de jovens e adultos, de alfabetização lá. Então, eu fui prestar essa assessoria para eles, montar a sala, essas coisas todas, e dar um curso para eles, porque ninguém sabia como começar a ensinar a alfabetizar, né? E aí o pró-reitor de extensão na época ficou sabendo e me ligou e queria saber onde eu arrumei dinheiro, como é que eu fazia isso e não sei o quê. Falei, não, eu vou lá, naquela época fazia 15 anos que eu frequentava aquele lugar, então eu fazia mesmo gratuitamente, por respeito a eles e achando que realmente, né, acreditando que tinha que fazer isso. Aí ele pediu meu projeto, aí eu emprestei para ele, daí 2 meses ele me ligou que ia ter uma reunião e que ele estava montando um programa, um projeto institucional que ele queria com outros professores, que são essa turma toda que está aqui hoje, e a gente começou. Então, essa estrutura toda montada veio da discussão dessa experiência que eu tinha tido e realmente os resultados que a gente tem com formação inicial, formação em continuidade, encontros semanais, a gente vai tendo como é que eu falo? Um compartilhar das experiências muito grande. E como as salas de alfabetização, as pessoas estão sempre sozinhas, isoladas, esse é o momento em que eles se encontram e conseguem descobrir que têm os mesmos problemas, que tem sempre alguém que está pensando junto com ele, que está na mesma situação, está isolado, está sozinho. A minha história com o PEJA começou, na realidade, em 2005, quando eu cheguei na cidade de Presidente Prudente. Havia uma amiga minha que dava aula no PEJA e, por conta dela ter que sair do PEJA, ela me indicou para a professora Fátima e, a partir daí, eu comecei a desenvolver um trabalho voltado à educação de jovens e adultos. A casa de passagem ou centro de referência do migrante população de rua, que é o local onde eu dou aula, ela se encontra no centro da cidade. É uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e com o apoio da FCT, né, que é a Faculdade de Ciências e Tecnologia de Prudente, que desenvolve esse trabalho de alfabetização de jovens e adultos. E os problemas também pedagógicos que vão surgindo, que é a coisa mais importante que tem, a gente chama de horário de trabalho pedagógico coletivo, né? E é através disso que a gente começou lá em Prudente a montar um grupo de pesquisa. Então nós temos um grupo que a gente chama GPEP,
Grupo de Pesquisa em Educação Popular. Aí por que eu pus esse nome, né? Não é GPEJA, né? Podia ser de Educação de Jovens e Adultos. Porque se a gente trabalha como educador popular, e como eu acredito muito no educador popular, eu acho que ele não pode estar só na EJA. Ele tem que estar também em outros locais. Então, a gente tem também outras pessoas que trabalham com educação infantil, com educação de 1ª a 4ª série, que também querem entender o que é um educador popular. Hoje, na sala de aula do PEJA, onde eu dou as aulas, nós temos 6 alunos, né? E já houve mais, mas o que acontece? Muitos desses educando, eles também, por conta de um quadro um pouquinho acentuado de saúde, parte deles também ficam um bom tempo no hospital, né? Que é o que as pessoas conhecem como hospital dia. Né? E além disso, acho que uma característica assim, desses estudantes é que quase todos, né, têm um histórico muito forte de alcoolismo, né, o que faz com que eles tenham que tomar constantemente remédios. Né? Acredito eu que isso também acabe dificultando um pouquinho o processo de aprendizado dentro da sala de EJA. Mas, por outro lado, também a superação deles também é muito grande. A vontade de estudar, a vontade de aprender coisas novas, eu acho que acaba superando, né, essa outra questão voltada ao fato deles terem que tomar remédio. A nossa metodologia é partindo do pressuposto de que todos nós sabemos, todos nós conhecemos. Todos temos um saber, somos diferentes e essa nossa diferença é que nos dá qualidade de vida, é graças a ela. Em relação à casa de passagem, eu penso que o espaço também poderia ser ampliado para que a gente pudesse ter cada vez mais educando, né, participante desse projeto do PEJA. Né? Porque com essa retomada de consciência desses educando, eles conseguiram por parte da prefeitura que a prefeitura construísse casas para eles. Então hoje eles ainda fazem parte da casa de passagem, porém eles têm dentro da casa de passagem uma casa com 4 quartos, onde eles têm lá a toalha deles, tem os livros deles, tem as coisas deles, a refeição deles, e eles mesmos fazem a organização daquele espaço, né? Coisa que quando eles chegaram talvez não fosse possível. Ainda a escola não tem um instrumento tão competente e eficiente que nos tornou todos iguais. Mas nós temos que tomar muito cuidado hoje em dia com a televisão, com a internet, que está nos deixando iguais. Então, e essa característica da EJA que é maravilhosa. A diversidade, ela está em cada sala de aula. É uma identidade cultural que nós temos, que é isso que faz a belezura, como dizia Paulo Freire, né? A belezura do povo brasileiro. Bom, a minha vinculação com o PEJA, ela nasce de uma maneira um pouco, não tanto por uma decisão minha, de projeto de vida, de projeto de pesquisa, porque eu sou da área da educação especial e eu vinha trabalhando em outros projetos. Eu tinha como previsão para o ano de 2008 alguns projetos que dessem continuidade àquilo que eu já venho fazendo, né? No entanto, eu conhecia o projeto PEJA na unidade de Araraquara pela localização dele. A sala que abriga o PEJA fica próximo à minha, né?
e eu conhecia o trabalho da coordenadora, enfim. E depois eu vi que durante um certo tempo essa sala que abrigava o PEJA, que é destinada ao PEJA, ela ficou fechada durante um tempo significativo que eu não sei agora precisar qual é. Mas também eu não tinha maiores informações sobre o que poderia estar ocorrendo. O que aconteceu em seguida foi que a vice-direção da escola encaminha um e-mail colocando para os professores se haveria interesse de algum professor em aderir ao projeto. Realmente eu não me vi naquele momento como uma possível coordenadora do PEJA, mesmo porque minha vida estava toda direcionada já para projetos de educação especial e, como eu falei, em continuidade aquilo que eu já vinha fazendo, né? Nós ainda não entramos, de fato, no PEJA, o projeto ainda não voltou a funcionar na unidade de Araraquara, porque ele ficou parado quase 2 anos. E aqui é o nosso primeiro contato, né, com ele. Aqui a gente está descobrindo, de fato, como é que é a prática do PEJA, aonde ele pode atuar, né? Um segundo e-mail posterior, reiterando, né, a importância de que os professores atentassem para o fato de que o PEJA estava sem coordenação. Nesse momento, então, eu senti uma coisa assim um pouco que eu não sei explicar muito bem, porque ela não é tão clara para mim, mas eu sentia a importância de um projeto dessa natureza, que projetos de extensão para mim são extremamente importantes. Eu via que a gente tendo licenciaturas na FCL, não poderíamos prescindir de um projeto que tivesse a participação dos alunos num envolvimento com a educação de jovens e adultos. E como eu entendia naquele momento que ninguém havia se oferecido, né, para assumir a coordenação, que então, no caso, embora eu não me achando ainda a pessoa mais em condições de tocar o projeto, mas que eu deveria assumir no primeiro momento para que ele permanecesse na unidade, né? Me via assim como um caráter ou exercendo uma transição até que alguém efetivamente pudesse estar assumindo, né, esse projeto. E foi com essa visão que eu indiquei meu nome então para assumir, né? A ideia que a gente vê inicial era o PEJA, assim, aquela sala de jovens e adultos que funciona em escolas municipais, escolas públicas, né? E aqui a gente está vendo que ele pode estar em diversos lugares, assim, que ele se ampliou bem mais, aqui a gente abriu, assim, né? A gente chegou com uma visão do PEJA e aqui a gente pôde abrir essa visão. A gente percebeu que não é só ali numa sala de aula dentro de uma escola que esse projeto funciona, né? Que é bem mais amplo. Pode ser feito em hospitais, que a gente viu relatos de experiência, né? Bem, e aí entre essa decisão e esse momento desse curso de formação, houve uma reunião em São Paulo que já alterou bastante a minha perspectiva, né? Conhecer o grupo dos outros coordenadores, a união entre eles, a adesão entre eles, já me deixou entusiasmada com a ideia, né? Então eu já fui alterando a minha percepção. Depois, então, vindo aqui para o curso de formação, realmente tudo se modificou. Quer dizer, a minha sensação hoje é outra, né? Eu posso dizer que eu estou profundamente sensibilizada com o que eu vi aqui. Acho que é uma coisa muito valiosa essa vivência, ficar aqui, conhecer a experiência dos outros, né? E o fato de eu ter sido acolhida ainda nesse momento de não ter nada a dizer praticamente, porque eu não tenho ainda, eu não estou atuando, né? Eu estou agora, vou fazer a seleção das pessoas para o início a partir do próximo ano. Então, essa oportunidade de conhecer pela fala não só dos coordenadores, mas pela fala